todos com a paz do Senhor Jesus. Por isso, tomar assento, irmãos, os que estão aqui em pé, em nome de Jesus. Quero aqui já agradecer a Deus por essa oportunidade de poder falar um pouco da palavra de Deus, né? A palavra de Deus que nos mantém vivos, irmão. Aleluia. Palavra que dá vida, palavra que transforma, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que leva para o céu. E a palavra que vai nos julgar naquele dia. Aleluia. Porque ele ia falar que não tem quem nos julgar, mas sim a palavra de Deus vai nos julgar. Aleluia. Quero ser bem rapidamente nesta noite, transmitir aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Peço você que está no seu lar, que se abra seus ouvidos, porque o mesmo Deus que vai descer, que já desceu nesta noite com poder, irmão, nesse lugar, nessa casa chamada casa de oração, casa de Deus, casa do Pai, Ele pode também entrar na sua casa e na sua vida nesta noite, né? Porque pois sabemos pelos decretos, você não pode talvez estar aqui nessa noite, mas Deus conhece o teu coração. Agora, se talvez você nem queria estar aqui nessa noite, irmão, eu te peço para você fechar seus olhos nesse momento e começar a buscar a face de Deus, porque, irmão, nós temos que ter prazer em estar na casa do Pai. Da mesma forma que Deus tem prazer em abençoar os teus filhos, nós temos que ter prazer em ter comunhão com os irmãos e junto adorar o Criador dos céus e da terra, que é para isso que nós fomos gerados, criados nessa terra, irmão, com o único objetivo específico de adorar a Deus. Mas infelizmente tem alguns que tomam um caminho errado, errôneo, né? Que não quer se achegar a Deus. Mas Deus deixou uma palavra para nós que o cremos nele, que o aceitamos ele como único suficiente salvador das nossas vidas. Nós temos o ID do Evangelho, que ele falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquela que crê e for batizada será salva, mas aquela que não crê, irmão, será condenada. Então, através desse culto online, desse culto ao vivo, irmão, dessa live, não sei a forma que você vai enxergar, mas eu quero te dizer que o Evangelho está sendo pregado. E eu não quero, irmão, que você vá para o inferno, não quero que você vá sofrer eternamente lá, mas eu quero convidar você a ir para a mansão celestial. Esquece um pouco esse momento que você está vivendo, esquece um pouco esse momento de pandemia, esquece um pouco esse momento de tribulação, porque no meio dessa tribulação que estamos vivendo, irmão, vidas estão com fé, acreditando no céu, mas também no momento de pessoas que estão atribuladas, eles estão achando que não tem uma solução, que nunca mais vai acabar isso. Só que eu quero pregar para você nesta noite um Deus que ainda ouve a oração da igreja. Abra vossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Vou ler apenas 4 versículos: o 11, o 12, o 13 e o 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11, 12, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Aqui vou abrir um parênteses, que Deus já me toca no meu coração muito forte aqui, irmão, para dizer que aquilo que atentou Salomão para a casa do Senhor e para a sua casa, ele o efetuou. Talvez você está achando que os seus projetos já foi. Talvez você acha que talvez não vai acabar mais a casa do Senhor, a construção do templo, por causa de será que eu não vou passar por isso? Será que nós vamos chegar no fim? Mas eu quero dizer da parte de Deus, irmão, Deus pode voltar a qualquer momento. Nós cristãos sabemos bem disso, porque nossos irmãos antepassados, na época de Jesus, os apóstolos, já esperavam a Jesus naquela época, a voltar do reino do céu. Ainda mais nós hoje, passado quase 2000 anos, nós também estamos esperando Ele voltar do céu para buscar a igreja. Mas eu quero te convidar você a sonhar ainda. Ei, faça o de melhor para o Senhor, faça o de melhor na casa do Senhor, que assim, irmão, Deus fará na tua casa também, e você vai ser prosperar na sua vida.
mas confia nele e tudo ele fará. Versículo 12: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Aqui, irmão, para entender um pouco do contexto desse versículo que nós acabou de ler, Salomão acabara de completar uma grande obra, a qual estava no coração do seu pai Davi, mas Deus falou que o seu filho iria proceder, ele não, porque a sua mão tinha sangue, né? E ali ele vai, e o Salomão vai agora, vamos fazer a casa do Senhor. O projeto estava arquitetado, ele começa a fazer, vou ser bem rápido aqui, um resumo bem grosseiro mesmo, e ele termina de fazer essa construção. Ali, irmão, naquele dia, muitos milhares de sacrifícios foram ofertados ao Senhor, e ele faz essa oração pedindo a Deus que guardasse o seu povo, que era com o seu povo, que livrasse o seu povo, e muitas das coisas ele pediu ali ao Senhor, irmão. E naquele dia ali, foram festas, aproximadamente 14 dias de festa, e ali, irmão, o Senhor desceu mesmo, foi poder de Deus vivo na vida daquele povo, irmão. Ali eles foram para suas casas, regozijando, alegre do poder de Deus que receberam. Só que quando acabava essa festa, aí Deus vai aparecer a Salomão, dizer: ó, ouvi a sua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Eu quero te convidar a você viajar um pouco atrás, irmão, aonde, irmão, eles fizeram ali, não tinha templo, eles tinham tenda, irmão. Ali eles saíam com aquela tenda, fazia sacrifício, Deus era com o povo. Só que momentos estavam aqui, momentos eu estava ali, e passado o tempo, Davi sinta um desejo, fala: não, nós todos temos uma casa, até casa boa, né, irmão? E às vezes Deus, você não tem um lugar para habitar, e ali eles põem no coração de fazer um templo para Deus, uma casa para Deus, irmão. Aí você pode falar assim: ah, irmão, mas isso aí foi lá atrás, né? Lugar de sacrifício ficou lá, e agora? E nós como que fica? Nós como que fica, irmão? Eu te convido a você viajar no Evangelho, aonde Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana, porque, irmão, sabemos que a promessa veio sim para o povo de Israel, e veio dos judeus, e assim foi na linhagem. Só que, irmão, ali Jesus era judeu, e aquela mulher era samaritana, assim como o sacerdote que voltou, irmão, ele era samaritano também. Porque, irmão, às vezes fala assim: mas que contradição é? Ele não se comunicava, e Jesus vai falar com aquela mulher, você rapidamente ela vai falar: Senhor, é aqui ou lá que adora a Deus? Porque em Jerusalém tem um templo, e aqui em Samaria também tem. É lá onde ele fala, sabe onde que é? Nem aqui nem lá, mas aonde encontra os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E essa noite, se você está adorando Ele em espírito e em verdade, seja no seu lar, seja talvez no intervalo do seu serviço, seja onde for, irmão, Deus está com você, irmão. Aleluia. Ele receberá a sua adoração. Prosseguindo, irmão, ele escolheu aquele lugar. Aí ele vai dizer assim: e se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o povo? Aqui pelo menos está falando 3 alternativas que ele derramaria sobre o povo, sobre como um julgamento, não, mas como vamos dizer, uma correção, que o povo se desviou do caminho. Porque toda vez que o povo se desvia, entra a idolatria, adora outros deuses, e uma coisa que Deus não permite, irmão, é ele ser, irmão, dividido, não. Ele quer adoração só a Ele. Tem gente que acha que idolatria é apenas adorar outros deuses, mas quer dizer que a idolatria, ao invés de estar no teu caso, na sua casa, esteja onde for a televisão, seja, irmão, aquilo que você ponha acima de Deus, seja uma roupa, seja aquilo que você fala: ah, isso aqui eu adoro, isso aqui eu tenho primazia, e põe no lugar de Deus. Isso aí, irmão, Deus não permite, porque a adoração só pertence a Ele.
E aqui ele fala pelo menos 3 disciplinas que ele poderia derramar sobre a terra. Ele fala: se eu cerrar o céu, ou se eu fechar o céu, ou se eu cobrir os céus de nuvens. Aí a primeira, vamos dizer que seja, se ele fechar o céu, ou seja, não cai nem chuva, e não houver chuva sobre a terra. Deus pode, irmão. Tem alguns tempos atrás, eu ouvi dizer que não precisava de chuva, que estava uma seca tremenda, né? E vamos pedir chuva, vamos pedir chuva. Ele está dando essa situação. Ó, se eu começar a não descer chuva sobre a terra, se eu começar a ordenar os gafanhotos que consumam a terra, até esses dias, né, fica sabendo um acontecido, os gafanhotos vinham, estava entrando ali, de repente, né, sumiu para o outro lado, né? Mas chegasse até aqui, irmão, nossas casas. Ele está falando da ira, ele está falando dos poderes, irmão, que Deus tem, que Deus pode derramar sobre a terra a qualquer momento, sem nenhum problema. Só que tudo há um tempo determinado por Deus. Ele fala também assim, já prosseguindo: e se eu enviar peste entre meu povo, eu vou frisar nas pestes entre meu povo, porque é o que mais se encaixa no momento que estamos vivendo, né? Momento de pandemia, que nós podemos chegar como uma peste, sim, como uma doença, uma enfermidade que veio para matar muita gente. Muita gente veio matar e levar para o inferno direitinho. E muita gente, ela fez o favor de matar, e essa pessoa ir para o céu, porque Deus tem prazer, irmão. Deus tem prazer, porque Deus não tem prazer que nós ficamos sofrendo neste mundo. Não, pelo contrário, Deus tem um lugar de ouro, lugar de honra para nós ali no céu, lugar onde os olhos nunca viu, ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, o que está preparado para nós. Só que ele ia falar assim: ó, e se eu enviar a peça ao meu povo? Aí no versículo 14 ele vai falar: ó Salomão, esse é o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aqui tem uma primeira característica do povo que chama o nome de Deus. Porque, irmão, tem uma diferença tremenda. Tem pessoas que ele até fala: eu sirvo a Deus, né? Eu chamo a Deus. E aqui ele está falando agora, esse povo que chama pelo meu nome. Ou seja, qualquer pessoa pode chamar pelo nome dele. Talvez está passando por uma dificuldade, uma luta, uma tribulação, uma enfermidade, e ela agora está ali chamando o nome de Deus. Aí tem uma vírgula e ele vai falar assim: se esse povo se humilhar e orar. Quando ele fala assim, se humilhar, irmão, ele está falando de uma verdadeira humilhação. Hoje, né, vemos muitas pessoas querendo ser humilde. É diferente de querer ser e de ser humilde. E nessas pessoas que querem ser humilde, hoje vamos classificar essas partes como pessoas que têm vamos falar assim, uma aquisição muito grande, né? Financeiramente, ele tem um patamar bom na vida, às vezes ele tem um emprego bom, ele tem um carro bom, ele tem uma casa boa, luxuosa, e às vezes ele pisa naquele que não tem. Talvez ele quer ser melhor do que aquele que não tem. Aí depois ele vai lá e adora a Deus e busca a Deus. Mano, não está certo, não está certo. Ele não está sendo humilde. Às vezes ele quer ser entre os irmãos, às vezes ele quer ser ali no meio dos parentes dele, só que na realidade ele não tem humildade. A humildade, irmão, ela é em ser de todo entendimento. E eu já vou te falar o segredo da humilhação e da humildade. A humildade você só adquire, irmão, orando aos pés do Senhor. Porque ele fala assim: o povo que se chama pelo meu nome,
humilhar e orar. Então o segredo da humilhação está na oração. Não tem quem tem o que é humilde e quem tem humilhação, irmão, se ele não for debaixo de oração. Porque quando ele está orando, quando ele vai se levantar para às vezes ofender o irmão, para falar algo, para constranger sabe o que ele lembra? Ele lembra que ele é pó e cinza, porque ao ver outrora ele estava orando, ou a noite passada ele estava orando, e Deus mostrou para ele o seu poder, e ele viu que ele não é nada nessa terra. Então nos momentos que estamos vivendo, você pode ser gabaritado, você pode ser professor, você pode ser o que for, mas uma coisa eu te digo: ei, Deus é maior do que todas essas coisas. E outro sim, irmão, tem coisas na palavra de Deus que você vai embora e não vai entender, e não vai compreender, porque isso é poder de Deus. Os mistérios de Deus, que Ele os revelar para nós vamos querer saber sim, vamos buscar. Só que os mistérios de Deus, Ele é tão lindo, que quanto mais você busca, mais você vê que você não sabe nada. Isso que é interessante. Quanto mais você lê a palavra, mais você fala: Senhor, eu não sei nada. Mas como você ouve, meu Deus, eu preciso ser melhor. Aí você entra na humilhação. Tiago 4:9 e 10 vai dizer assim: sente as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Aí o versículo 10, muito pregado, muito entoado: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe o que ele está falando? Independente do momento que está vivendo, independente do seu poder aquisitivo, ei, sente a vossa miséria, saiba que você é pó, saiba que você vai morrer, saiba que dentro de você há uma alma, que de repente dos caminhos que você optar nessa vida, você pode ir para o inferno, mas você pode ir para o céu também. Ei, lamenta, você pode estar sorrindo, mas transforma esse sorriso em choro, em lágrimas. Sabe por quê? Porque tem vidas ainda que não aceitou o Senhor Jesus, vidas ainda está no mundo das drogas, vida ainda está se prostituindo, vida ainda, irmão, estão sofrendo. E a Bíblia nos ensina: chorai com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É esse sentimento que Deus quer que nós temos nesses últimos dias. Ei, seu irmão conseguiu, ei, alegre com ele. Ele não conseguiu, ele está passando por uma prova, chore com ele. Porque na união dos santos, Deus ordena a bênção. Vamos prosseguir. Ele fala: e buscar a minha face. Tem gente que está buscando Deus pelo que Ele tem, pelo que Ele tem para nos dar, pelo que Ele tem para nos oferecer. Só que não é esse Deus que nós temos que buscar. Primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós temos aqui, está aconselhando a Salomão, falando: Salomão, ó, esse povo tem que buscar a minha face. E a receita buscando a face é orando. Tem gente, irmão, que só ora quando ele quer uma coisa, quando ele precisa de um algo. Se você tem essa mentalidade, se você tem essa visão, irmão, eu quero dizer que oração, irmão, é falar com Deus. De diversas formas, Deus fala com o seu povo. Sim, mas tem só uma forma do seu povo falar com Deus, que é através da oração. E, irmão, se você puder ficar de joelho, melhor ainda. Se você põe o rosto no chão, melhor ainda, irmão, porque você reconhece que você é pó e que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Então temos que buscar a face de Deus. Jeremias 29:13: e me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Não só de boca, não, mas de todo o coração. Esse converter dos seus maus caminhos. Quando fala de conversão, mudança de vida. Porque em 1 Tessalonicenses 5:22 vai dizer: afasta-se de toda aparência do mal. O que é a aparência do mal? É tudo aquilo, irmão, que não agrada a Deus.
Em Gálatas 5, se você tem alguma dúvida, lê lá em Gálatas 5, versículo 19 em diante. Prostituição, ali tem uma receita para nós recheada. Inveja, lascívia. Ali tem o desejo da carne. Ele fala: afasta-se destas coisas. Muda a sua vida, muda a sua maneira de pensar, muda a sua maneira de ver, muda a sua maneira de enxergar, muda a sua maneira, irmão, de expressar, muda a sua maneira de tudo. Mas como consigo isso? Nascendo de novo pela água do Espírito, nascendo de novo pelo batismo, irmão, das águas. Que ali quando nós nascemos, irmão, Jesus com Nicodemos, ele fala: Nicodemos, o homem tem que nascer de novo. Nicodemos fala: como pode um homem já velho nascer de novo? Ele vai tornar para a barriga da sua mãe. E sua mãe vai voltar ao hospital para ter o seu filho? Não, Nicodemos, aquele que nascer do Espírito, das águas do Espírito. Então quando nós somos batizados, é quando nós reconhecemos que nós quer nascer de novo em Cristo agora. Porque o velho homem já passou. Aí fala: eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nova vida, vida de alegria, vida, irmão, de choro, sim, muito choro de alegria, chorando aos pés do Senhor. Isso é lindo. Se você nunca experimentou isso aí, irmão, você precisa se achegar mais a Deus. Você precisa ter um verdadeiro encontro com Ele. Aí ele vai encerrar a falar: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ali, irmão, uma palavra profética para a nossa vida. Tem muitas pessoas que ainda não entenderam o que estão vivendo. Porque eu bem sei que no mundo essa pandemia não chegou só no Brasil, ou não chegou só em outro país, talvez, porque talvez chegasse em um só país, talvez os outros ficavam sossegados, é só lá, deixe lá, né? Mas chegou em todo o mundo, chegou para arregaçar mesmo, né? E os estudiosos, as pessoas que trabalham nessa área da medicina, buscando recursos, né? Fazendo o seu papel ali, tendo fé que eles vão achar, sim. Também tem, irmão, porque Deus deu inteligência para o homem. Porque não há sabedoria se não vir dos céus. Só que você já parou a pensar que talvez não seja o momento que Deus quer que você se esvazie de você mesmo? Será que não é o momento que você está confiando na sua própria força, no seu próprio braço, nos seus próprios conhecimentos, no seu próprio dinheiro, talvez? Será que você não está assim: não, eu sou o fera, eu sou, né? Eu sou o que resolve. E já faz aproximadamente um ano aí, passou de um ano, essa pandemia aí, e uns acham uma solução, uma vacina 51%, uns 70%, né? Vê um monte no noticiário, e tomando vacina, gente morrendo, e parece que quando está acabando, parece que está começando de novo, parece que fica ficando pior. E você entendeu isso? Mas nem eu. Só com uma coisa eu entendo, irmão, porque tudo está no poder, na mão de Deus. Isso eu sei também, que se Deus quiser, Ele dá a solução hoje. Mas também sei que se Ele cerrar o céu, ei, não chega nada. Então vamos buscar a Deus em espírito e em verdade. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Ei, se arrependa pelos seus pecados, se arrependa pela sua vida que você está vivendo. Então Ele ouvirá do céu e sarará a nossa terra. Então, irmão, busque a Deus e verdadeiramente que Ele nos ouvirá. Essa é a palavra que Deus coloca em meu coração. Vamos viver uma vida única, uma vida, irmão, que nós adoramos a Deus sem reserva. Já vou terminar. Eu vi um testemunho de um pastor dizendo que ele pregava o evangelho e passava por um monte de luta, um monte de prova. Ele tinha uma conta para pagar.
Aí tinha um convite que ele tinha que ministrar naquela noite. E ele tinha ali uma conta, ele fala, se não me falha a memória, R$153 para pagar essa dívida. E ele já revoltado da vida, mas como ele tinha um compromisso, ele foi lá pregar. Vou chegar lá, vou ler a palavra e acabou. Vou voltar para minha casa e pronto, final. Só, irmão, que ele chega lá no culto, senta no canto dele e fica esperando a hora dele. Aí de repente o dirigente ali, ele dá a oportunidade para um irmão do nome Benedito. E esse Benedito, ele vem lá para cá. Esse pastor falando que esse Benedito com roupa bonita, sapato, né? Que do jeito que não é fado, não é nem brasileiro, né? E ele chega ali e já chega no manto mesmo, falando com Deus e dá uma palavra para a igreja, e a igreja recebe, e o fogo descendo, e aquele pastor que pregava, meu Deus, mas olha aí, e o fogo pegando. E esse Benedito glorificava a Deus até de ponta cabeça, irmão. E ele falava, meu Deus do céu, também, né? Com essa roupa que ele está vestido, com esse sapato que ele está vestido bem bonito, até eu dava também. Aí ele começa a murmurar, né? E ali, beleza, acabou, desceu e ele foi pregar. E para chegar lá para pregar, ele pegou 3 ônibus, irmão. 3 ônibus, olha que prova do pastor. Aí foi pregar, ele pregando e a igreja recebeu. E às vezes, irmão, ele estava às vezes vazio, né? Talvez ele estava assim. Só que, irmão, Deus tem compromisso com sua palavra. E a igreja se manifestou no poder e acabou o culto ali. E ele, vou voltar para casa agora, né? Aí o pastor da igreja falou assim, você veio de quê, rapaz? Eu vim de ônibus. Não, peraí que você vai embora. Tem um irmão para levar você. Aí ele estava ali, irmão Benedito. Chamou o irmão Benedito. Aí ele falou, meu Deus do céu. Olha. Aí o irmão Benedito chegou lá e falou, fala pastor. Tem esse irmão aqui, ele não vai de a pé não, vai de ônibus não, vai chegar tarde em casa dele. Leva ele embora. Mas é para já. E tomara que ele more bem longe, para nós ir glorificando a Deus daqui e lá. Olha. Aí ele falou, meu Deus do céu. Aí na hora que ele vai para a porta da igreja, a hora que ele abre o carro, falou, vamos irmão. Ele viu um carrão e falou, agora lá, mais murmuração. Olha lá, por isso que ele adora Deus desse jeito. Olha o carro que ele tem. Aí, irmão, de repente vem uma senhora e fala, pastor. Aí o pastor olha assim, né? Ele fala, quer ver lá, vem pedindo oração. Aí se for pedir oração para mim, pede para o irmão Benedito, porque eu... Aí não. Aí uma menininha no colo, que era deficiente, e pegou e falou, era filha do Benedito. Falou, tem que levar ela embora, sua filha. Aí ele pegou a sua filha, falou, essa aqui é minha filha. Aí ele olhou, aí ele pôs no carro. Aí naquele momento, Deus falou no coração daquele pastor que foi pregar lá. Você está murmurando, mas você não tem uma filha como ele tem. Você está olhando para o carro dele, você está olhando para a roupa dele, mas isso aí nada me agrada. E aí, irmão, ele começou a fazer pensar e falar, meu Deus, o que é isso? E de repente, irmão Benedito olha para ele e fala assim, rapaz, Deus está me tocando aqui e eu tenho que te dar um dinheiro. Ele pegou R$153 e deu para aquele servo do Senhor. E daquele dia, irmão, em diante, ele falou que ele não murmurou mais, irmão, porque o que ele via. Não, eu te convido a você parar de olhar, irmão, para a vida de quem tem e quem não tem. Irmão, você não sabe a vida que ele está passando, você não sabe o problema que ele tem. É fácil olhar a cruz dos outros, mas irmão, para de olhar, olha para a sua, carrega a sua, porque a minha já é difícil carregar. Imagine se olhar para a sua, mas uma coisa é certa, quando você não consegue carregar a sua cruz, Deus envia um sirineu. Às vezes um irmão, como aquele irmão Benedito para aquele homem, e fala, eu vou te ajudar um pouquinho. Em vez de murmurar, ajuda o seu irmão. Eu vou rapidamente, irmão, orar, que o tempo já foi. Mas é tempo de buscar a Deus em espírito e em verdade. Porque em 1 Pedro vai dizer, irmão, mas 1 Pedro 2:9, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E se você ainda vive em trevas,
eu te convido a você a começar a criar um caminho novo pela luz. Há um caminho que aproximadamente, irmão, 12 anos eu entrei por ele. É um caminho apertado, não é um caminho largo, mas é um caminho, irmão, que você vê as providências de Deus na sua vida. É um caminho que você depende, irmão, exclusivamente da presença de Deus. É um caminho que você depende, irmão, da provisão de Deus. Assim como Israel foi no deserto, onde o maná caía, a água saía da rocha. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que provê ainda em tempos difíceis. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estou aqui, Senhor, grato por esta oportunidade. Meu Deus, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha entrar com providência na nossa vida, na nossa situação, meu Pai, que estamos vivendo, não só na minha, mas também na do meu irmão, meu Pai, que está do meu lado, aquele que eu conheço, aquele que eu não conheço, aquele que talvez, ó Pai, está em outro mundo, está em outro país, eles estão ali também com essa dificuldade, estão passando um processo difícil, mas eu quero te apresentar essas vidas, Deus, a Ti. E que o Senhor venha responder ele, porque a sua palavra não diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Ei, meu irmão, você não sabe ainda o que Deus tem para você, então clame a ele. Começa uma nova vida de vitória, de mudança, de conquista, que Deus ainda vai fazer milagre. Então visita este povo, e eu te peço, Pai, visita esse povo, esse humilde povo, que chamado de crente, chamado de cristão, chamado de doido, chamado de nada, mas que aceitou o Senhor Jesus uma vez, meu Pai, aqui na frente, ou lá na rua, ou onde seja, ele se humilhou, e o Senhor escreveu o nome dele no livro da vida. Eu te peço, Pai, visita ele, porque a sua misericórdia é para sempre, e mostre para ele que ele não está só, que ela não está só, que ainda tem um povo, irmão, tem um povo santo, que não se contaminou com este mundo, tem um povo ainda que prega a palavra com verdade, tem um povo que renunciou a essa vida para ir morar no céu. E é esse povo, irmão, que unido, o inimigo das nossas almas não entende, ele atenta contra as nossas vidas. Sabe por quê? Porque ele não entende esse amor fraternal, sabe? Que você tem pelo seu irmão. Sabe, você está na sua casa, mas você talvez pensa, ou talvez comenta com o seu filho, ou com a sua esposa, ou você comenta com o seu irmão e fala: ah, como eu estou com saudade daquele irmão, eu queria ir na casa dele tomar um café, eu queria ir na casa dele abraçar ele, sabe? Aí ele me fala: que é isso? Eu estou tentando de toda forma afastar esse povo. Ei, mas tem uma coisa que nos liga, que chama Espírito Santo. Ele está aqui, ele está aí. E aí, irmão, em breve, logo em breve, nós podemos te abraçar na presença do Deus vivo. E assim eu quero agradecer essa rica oportunidade, irmão, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por sua vida que está nos assistindo no seu momento, mas que Deus possa te abençoar poderosamente, que você possa tomar um rumo diferente na sua vida. Aí, mas eu estou no rumo certo. Amém. Busque mais, porque Deus, irmão, Ele sempre tem mais para as nossas vidas. Quero agradecer aos irmãos que estão aqui nos ajudando nessa noite, para que esse culto acontecesse, né? Tem umas pessoas que estão trabalhando, e Deus está nos abençoando. Eu quero que Deus abençoe a cada um, irmão, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus primeiramente, né? E ao nosso pastor Sérgio, ao presbítero Claudinei, que esteve dirigindo o culto nessa noite, nosso pastor presidente, para todos os dentes, porque, irmão, a Bíblia diz: honra para quem tem honra, né? E nós não podemos esquecer, irmão, porque para essa igreja chegar até o momento que está, sabemos que tem um alicerce, tem uma obra que aconteceu lá atrás, né? Então nós não podemos esquecer, irmão, do choro, né? Ou da alegria que foi transformada em choro nesse decorrer de ano, porque o Evangelho, ele é poder, mas ele é choro, é lágrima e é providência de Deus. E assim eu quero essa oportunidade, em nome de Jesus. Peço que todos orem ao meu favor, né? Que sou carente, eu e minha família, por estarei orando por cada um dos irmãos, né? Que deixar seu nome aí, que pedir oração, estarei orando também. E para os outros que estão aqui, todo o Ministério Aliança e todo o ministério, irmão, que tem compromisso com Cristo. E assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus.